Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Amém. O Senhor é maravilhoso. Quem aqui já ouviu a voz do Senhor nessa noite? Eu posso garantir que o Senhor já me tocou de diversas formas nesse culto. Ele já falou ao meu coração de diversas formas. E eu acredito que Ele ainda há muito a fazer nessa noite para todos nós. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 9. A mesma leitura que fizemos há pouco, né? A Vanessa e a diaconisa Clotilde ajudaram nessa leitura. Esse texto é um texto muito conhecido, um texto muito rico, e acredito que hoje o Senhor tem algo especial para todos nós a falar. Esse texto ele tem riquezas grandiosas a nos inspirar. Quem está projetando? Emily, se você quiser voltar, é o mesmo texto que a gente fez a leitura. Isso, muito obrigado, Emily. Então, se você ainda não conseguiu encontrar, acompanhe juntamente a leitura que está sendo exposta no projetor. A palavra do Senhor diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia a dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesseis de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavras do Senhor, palavras de vida. Curve a sua cabeça mais um instante. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, Senhor e Rei celestial. Pai, obrigado, Senhor, por este momento ao qual ouvimos a Tua palavra. Essa palavra que é santa, pura e poderosa, Pai. Faço essa oração, meu Pai, não para diminuir qualquer oração aqui já feita, mas para complementá-la, Pai, dizendo que sou pó, Senhor. Não tenho nada de mim mesmo, Senhor, que possa agradar sequer uma pessoa nesse recinto. Por isso, meu Pai, eu clamo a Ti neste momento, te pedindo misericórdia, te pedindo, Senhor, que o Senhor ilumine o Teu servo, Pai. Sou pequeno, pobre, cego e nu. Nada tenho, meu Pai, de mim mesmo. Até o ar, Pai, que faço uso nesse instante, se o Senhor requerer, caio eu, meu Senhor, como um boneco inanimado diante dos olhos de todos aqui, Pai. E isso mostra, Pai, o quão frágil eu sou,
o quanto sou dependente do Senhor. E nessa dependência clamo a Ti, para que o Senhor trabalhe o coração de cada um dos Teus filhos, que essa palavra, meu Pai, que será lançada como semente, caia no coração dos Teus filhos como um campo fértil, como uma terra fértil, que essa palavra germine como uma semente, cresça, permaneçam hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós todos conhecemos muito esta palavra. Haja vista que Josué 1:9 tornou-se quase que um mantra entre a fé cristã, né? Todos sabem desse texto e desse verso, principalmente, de cabeça. É um verso que nos impulsiona, é um verso que nos dá confiança de quem é o Senhor, o nosso Deus. E hoje essa prédica que faço não é diferente. A ideia e a intenção aqui é mostrar exatamente a grandeza desse Deus e a nossa fragilidade, através de um texto tão impressionante. Esse texto pretendo eu discorrer com os irmãos e tirar algumas lições muito valiosas para a nossa vida, contemporaneizando então a nossa realidade de vida através do nosso chamado. Bem, vemos que esse texto está inserindo-nos a ideia de um homem que foi levantado pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui que esse homem não é um qualquer, é um homem que fará grandes coisas, é um homem que o Senhor levanta para que seja reconhecido e líder de um povo, de uma nação. Olha só a responsabilidade desse homem. Só que algo que nos passa despercebido muitas vezes é a forma que esse texto é introduzido a nós. Nós vemos aqui a história começando falando de um outro homem. Esse homem é Moisés, um homem que foi usadíssimo por Deus. Até hoje, ao povo de Israel, um dos maiores nomes que já surgiu em toda a história. Esse homem foi um líder, mas não um líder qualquer, foi aquele a quem o Senhor deu poder em suas mãos para abrir o Mar Vermelho e fazer a travessia do povo em segurança. Após isso, o mar se fecha, tomando a vida de Faraó, os cavalos e cavaleiros, como o texto diz. Esse Moisés era um homem que Deus usou por muito tempo. E a forma que Deus usou esse homem foi maravilhosa e majestosa, porque em todos os instantes Deus era glorificado na figura de Moisés. E Moisés também é um prefixo de Cristo, aquele que viria para libertar as nossas vidas. Moisés, então, é um homem que tem a sua história maravilhosa, muito bela e muito discorrida por toda a Bíblia. Já Josué é um homem que não era muito conhecido. Ele era um auxiliar. Era um homem que acompanhava e estava ali sobre a tutela de Moisés, aprendendo dia a dia. Estava ajudando e acompanhando em tudo o que ele fazia. Só que a palavra nos diz no verso de número 2 assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós percebemos então aqui a introdução desse texto, ao qual quero fazer menção de um primeiro ponto de reflexão nesta noite. Note que aqui está acontecendo um chamado. Deus está levantando um homem, correto? Mas você vê a circunstância ao qual está inserido o contexto da vida desse homem? Esse homem estava, no mínimo, muito triste. Aquele que era o seu mentor, aquele que era o homem que o ensinava em tudo o que ele fazia, acabara de morrer. E nós sabemos que lidar com o luto não é fácil. O luto é algo muito complicado e complexo de se trabalhar. Algumas pessoas trabalham o luto de uma forma, outras trabalham de outra. E essas formas de se trabalhar o luto muitas vezes deprime,
deixam pessoas estagnadas, deixam pessoas sem se mover em continuidade de vida. Você conhece ou já viu alguém nesse perfil? Uma pessoa que teve uma dor, a dor da perda de alguém que amava muito, e a partir deste momento, essa pessoa parece que já não vive mais. Ela vive só pela dor, ela vive só pela tristeza, ela se deprime e a vida dela parece que já não anda. Isso acontece com o luto. Cientificamente, isso é algo que acontece com uma frequência até muito grande. Existem estudos que dizem que pessoas nesse perfil são até a maioria. As pessoas que se deprimem a ponto de se colocarem em um lugar de exclusão social até. E de fato, nós perdemos pessoas que amamos todos os dias. Nós somos seres humanos e somos finitos. A finitude que é exposta às nossas vidas todos os dias nos traz essa realidade. Hoje estamos vivos, amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que acontecerá daqui meia hora. Você pode estar bem e feliz agora, mas de repente você sai daqui e tem um infarto e acaba-se a sua vida. Porque nós somos seres humanos e a humanidade que nos é exposta nos traz essa realidade. Isso é uma coisa muito compreensível. Contudo, lidar com a separação, lidar com a perda, lidar com esse sentimento de não mais ter uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta ao seu lado, caminhar, sorrir, sentir o cheiro. Gente, como é forte isso. Como é forte. As pessoas que nós amamos, nós reconhecemos até pelo cheiro. Existem pessoas que falam, depois de perder os seus entes queridos, nossa, eu ainda sinto o cheiro dessa pessoa. Hoje de manhã eu acordei e senti o cheiro, como se fosse a pessoa ali. Isso, de fato, nosso coração passa por vários sentimentos. Imagine como estava esse homem nesse momento. Era o seu tutor. Era aquele que era o libertador do povo, sim, mas era aquele que estava ensinando, que estava mentorando este homem. Aqui nós aprendemos então uma lição muito rica e valiosa das nossas vidas. O chamado de Deus é maravilhoso, não é? Mas nem sempre você vai ser chamado no melhor momento da sua vida. Às vezes Deus vai te chamar para a sua obra, para fazer a sua vontade, no momento de dor. E esse texto nos escancara isso de uma forma grandiosa. Porque nós vemos a dor não foi um impeditivo para que Deus o levantasse. Pelo contrário, esse foi o motivo pelo qual Deus o levanta. O texto fala: Moisés, meu servo, é morto. Por esse motivo, por essa situação, é que ele está sendo levantado. Então, o que eu quero dizer para você, nesta noite, como um primeiro pensamento, e um breve pensamento, para que possamos refletir. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está passando os seus dias. Bem sei que esse mundo é complexo e complicado de se viver. As situações ruins acontecem todos os dias, assim como as boas. E o Senhor nos encontra em todas elas. O Senhor nos encontra no momento de felicidade, bem como no momento da tristeza. E eu quero te dizer, o Senhor te usa em todos esses momentos. O que você precisa fazer é ter os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, para aceitar o chamado de Deus, porque o único motivo, irmãos, que nós temos de estar vivos e estar sobre essa terra é a adoração a Deus. A única motivação de Deus ter nos criado é que nós fôssemos aqueles que levariam a sua glória à frente. Nós somos levantados e comissionados todos os dias para apresentar o Deus Todo-Poderoso a toda criatura, em todos os lugares. Esse é o motivo e a motivação de Deus ter te criado. Se até hoje você não tinha uma ideia de por que você nasceu, o que você está fazendo nessa terra,
Esse é até um tom que nós usamos muitas vezes quando nós estamos em um momento de frustração, está tudo acontecendo de errado, tudo ao nosso entorno parece que está desmoronando. A pergunta que vem aos nossos corações muitas vezes é exatamente essa: oh Deus, por que eu nasci? O que eu estou fazendo nessa terra? Tudo dá errado, parece que tudo está indo de mal a pior. Entenda, essas coisas vão acontecer, você está no mundo. E o Senhor Jesus nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco por onde quer que andemos. Esse texto então nos mostra algo maravilhoso. Independente da situação que passemos, o Senhor nos levanta e nos comissiona a sua boa obra. Continua-se o texto então dizendo no verso de número 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Esse também é um dos textos muito conhecidos e engajado no meio do povo cristão. Muitas vezes a entonação da nossa oração é até mesmo com essa frase: onde colocardes as plantas dos seus pés, ou a palma da sua mão, ali será próspero, ali prosperará. Nós usamos muitas vezes até na entonação da nossa oração isso, mas muitas vezes nós não entendemos a grandeza do que o Senhor está dizendo aqui. A ideia não é que você vai prosperar, ou a ideia não é que você vai ter tudo o que você quer ou precisa. Afinal de contas, olha o contexto que essa pessoa está passando. Alguém muito importante morreu, alguém que ela gostava muito deixou de estar com ela ali, mas ainda assim, Deus fala: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho-vô-lo dado. O que Deus está falando aqui não está inserido na ideia de que Ele vai te dar todas as coisas, porque isso não é o que acontece. Nós não temos tudo o que queremos, e principalmente no momento em que queremos. A própria palavra do Senhor em Eclesiastes 3 nos diz: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então tudo passa-se por esse tempo. Só que nós somos seres humanos, e muitas vezes a nossa humanidade também nos faz querer as coisas automaticamente. Eu quero isso e eu quero agora. Eu vou pedir para Deus e eu peço e já quero que Deus responda. Mande um anjo, uma visão, uma miragem, qualquer coisa, mas me mostra, Deus, o caminho. Porque nós tomamos posse. Nós tomamos posse dessa palavra. Só que na verdade a ideia dessa palavra ela vai muito além do que só uma promessa de que Deus te dá as coisas. Certamente Deus te dá as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso e dono de tudo que existe. João nos diz isso no capítulo de número 1. Tudo que existe só existe por meio dEle. E porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Essa é a ideia que nós temos que ter. A ideia aqui não é que Deus dá ou vai te entregar. A ideia é que Deus já te deu uma promessa. A ideia maior e central desse verso é a promessa de Deus. Deus nos prospera independente do local, independente de onde você esteja. Deus prospera a sua vida, porque Ele é contigo, Ele está com você em todos os lugares, Ele não te abandona. Então esse é o princípio. Essa é a leitura mais próxima e correta que devemos fazer quando nós nos deparamos com esse verso. Não é a questão de que eu vou ter ou vou ser abençoado onde eu for, mas sim que eu tenho uma promessa de Deus. E essa promessa nem sempre vai ser cumprida aqui na terra. Há uma promessa de um dia perfeito, um dia que virá, e nesse dia estaremos com Ele. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Essa é a promessa. E ali sim, onde colocar a planta do seu pé, prosperará. Será teu por herança. A palavra do Senhor é maravilhosa nesse aspecto, porque ela se fecha
como um cerco em si mesma, nos dando a entender a grandeza desse Deus. É um Deus tão maravilhoso, que sempre está conosco, independente da situação. No verso de número 5, então, nós vamos fazer a leitura. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Amados, aqui eu quero pensar com você agora, novamente, a vida desse homem que está sendo chamado. Esse homem está sendo chamado para liderar um povo. Que povo é esse? É um povo de dura serviço. É um povo ingrato. É um povo que não ama a Deus verdadeiramente. Que até faz um rito, ouvindo a voz de Deus muitas vezes, caminha por alguns caminhos que Deus sugere a eles, mas na maioria desses caminhos eles se perdem. Nota-se isso quando Moisés, ainda em caminho, está com esse povo e esse povo começa a murmurar, reclamar, dizendo que era melhor ter ficado na terra do Egito, na terra da escravidão. Era melhor que eles estivessem ali do que ter sido levado para aquele deserto, onde Deus os mataria. Olha a ingratidão desse povo. É esse o povo que Deus está dando agora nas mãos de Josué. Por isso a entonação de Deus aqui: ninguém te poderá resistir. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, existe um dito popular. Esse dito popular, muitas vezes é usado até com sabedoria. As duas dificuldades no mundo é o ser humano e dinheiro. Lidar com essas duas coisas é a maior dificuldade que se tem no mundo. Porque por conta do dinheiro se mata, se rouba. As pessoas brigam, entram em divisão, em dissensões. E lidar com o ser humano. Oh Deus, como Deus nos ama, né? Porque o ser humano é complicado, irmãos. O ser humano está bem aqui, de repente está tudo feliz, daqui a pouco muda tudo, o cenário inverte, está tudo ruim, começa a briga, começa isso, começa aquilo. Ser humano é complicado. Agora imagina esse tipo de ser humano que estava ali, naquele momento, naquela história. Era um povo tão cruel com Deus, que não era um povo tão somente que reclamava e murmurava. Era um povo pagão. Era um povo miserável. Porque depois de ter visto tudo o que Deus fez pela vida deles, tudo aquilo que Deus fez, dando a eles as riquezas do próprio Egito, porque Ele não só os tirou do Egito, Ele tirou eles do Egito com todo o ouro que eles tinham. O que eles fizeram com esse ouro? No momento em que Moisés sobe o monte para receber as tabuletas da lei, o povo fica lá embaixo e se corrompe, funde o ouro e faz um bezerro de ouro para adorar. Veja como o ser humano é complicado. O ser humano recebe as coisas, ganha do bom e do melhor, tem maná dos céus, tem coluna de fogo, coluna de nuvem para não se queimar e não passar frio, e ainda assim adora um outro Deus. Essa história é lá de trás, mas como ela faz sentido hoje, não faz? Porque quantas pessoas estão perdidas assim na fé? Já viram milagres, sinais, já tiveram a oportunidade de caminhar lado a lado com Deus, e de repente deixam tudo isso por uma idolatria a coisas fúteis, por uma idolatria muitas vezes ao dinheiro, como falei, uma das maiores dificuldades da humanidade. O homem se corrompe muitas vezes, mas quando nós estamos com Deus, certamente Deus levanta-nos e Ele está conosco, nos protegendo e nos dando estratégia para sempre continuar a sua obra. O que Deus está falando a esse homem é que viriam lutas, porque o povo era cruel, era difícil, mas ninguém iria resisti-lo, porque o importante não era quem era ele, o importante era quem estava sobre ele.
Uma coisa que nós precisamos compreender como cristãos e como líderes do nosso Senhor é isso, que não importa quem eu sou esse que deixo muito explícito na nossa oração aqui antes do início da prédica. Eu sou pobre, cego e nu, não tenho nada de mim. Se não for esse Deus em nossas vidas, irmãos, nós não somos nada. Engana-se o homem quando acha, do alto da sua arrogância, que é alguma coisa. Nós não temos nada, se não for a graça do Senhor. Se não for a misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, nós nem levantamos sequer da cama. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Muitas vezes nós levantamos da cama de qualquer jeito, damos o pulo, pegamos a roupa, arrumamos o cabelo, escova o dente e vai para a rua. Nenhuma oração de gratidão não fazemos a Deus. Nem um minuto no momento do jantar, do almoço, da refeição, paramos e agradecemos a Deus pela provisão do alimento. Isso é ingratidão. Isso é o que o povo fazia. E era esse o povo que Deus estava entregando na mão de Josué. Mas fora isso, fora esse problema, essa problemática desse povo, tinha algo muito maior ainda. Qual seria? Deus prometeu uma terra, a terra de Canaã. Quando Josué vai assumir essa liderança, ele vai mandar espias para conhecer a terra. Todos conhecem a história. O que tinham na terra? Gigantes. Problema. Luta. Vai ter que enfrentar dificuldade. Só que Deus já tinha avisado antes. Ninguém poderá te resistir. O que eu quero dizer para você, como segunda lição neste momento? Quando Deus te levanta para a sua obra, Ele te levanta e te conduz. Não tenha medo. Prossiga. Se tudo estiver no meio de um problema, continue adorando a Deus, porque a promessa dele não volta. A palavra do Senhor jamais voltará vazia. A palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando ele age, ninguém pode impedir. Então não temas. Se você está no meio de um problema agora, não tenha medo. O Senhor está contigo e ninguém poderá resistir à força do Senhor em sua vida. Caminhe, prossiga, seguindo firme ao alvo, e o alvo é Cristo. As coisas desse mundo passarão, as coisas dessa terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Essas palavras permanecem vivas e verdadeiras, todos os dias. Por isso o Senhor continua dizendo: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Aqui há uma ordenância agora. Esse momento do texto, Deus mostra uma ordem direta e expressa a esse homem que ele está levantando. E trago isso então agora como mais uma lição a nós. Muitas vezes nós nos apropriamos da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, daquilo que Deus já falou, mas esquecemos disso. Nós não podemos nos desviar, irmãos, do caminho do Senhor. Ser cristão é uma luta ferrenha, porque é a luta do espírito contra a carne, e a carne grita, irmãos, ela grita. Oh, irmãos, como é difícil militar um bom combate, como Paulo diz. Nós somos seres humanos, e essa humanidade grita de dentro para fora. Você quer ver isso? Está lá você dirigindo o seu carrinho, tudo tranquilo, na sua faixa, tudo de bom. Aí vem aquele bendito motoqueiro abençoado, mandado por Jeová. Ele vem e passa do seu lado e plau, no seu retrovisor. Você é santo, né, irmão?
Nesse momento você levanta a mão ungida em direção a esse homem e aclama ao Senhor para que Ele o abençoe. É lógico que não, né, irmãos? Esse é o momento da dificuldade do ser cristão. Porque nesse momento a gente lembra de qualquer coisa, menos de orar pela vida desse ser humano. A gente vai lembrar os palavrões que nós não podíamos falar desde a infância. A gente vai lembrar que esse homem tem mãe. A gente vai lembrar tudo que existe, menos que o Senhor nos levantou para ser luz do mundo e sal da terra. A diferença que temos que fazer. Meditar na palavra do Senhor dia e noite é viver nela dia e noite. Não desviar-se dela nem para a direita e nem para a esquerda, é manter-se santificando o seu dia todos os momentos. É difícil, irmãos. Não é fácil. Falar é fácil. Até o papagaio fala se ensinar, né? É fácil. Agora, fazer é difícil. Por isso, Deus deixa aqui uma ordem expressa: medite na palavra do Senhor de dia e de noite, assim você não se desvia. O que o Senhor quer nos ensinar com esse texto, então, é que nós precisamos nos orientar pela Bíblia, nos orientar pela palavra do Senhor, meditar nessa palavra e vivê-la, não somente ler, mas viver o que lemos. É difícil e não vai ser fácil. Nunca foi fácil, nunca, ninguém falou que ia ser fácil. Pelo contrário, Jesus falou, reitero, no mundo tereis aflições. Vai ser difícil para mim, vai ser difícil para você, mas a ideia é, se você está inserido na palavra do Senhor, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Porque quem convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. É Ele quem nos convence do erro. E no momento que acontece isso, nós olhamos e falamos, meu Deus do céu, tem misericórdia, atribulado. Mas deixa passar, até a hora. É isso que nós devemos fazer como cristãos. E é isso que o Senhor está falando como ordenança, agora para um líder que está sendo levantado. Agora eu quero comunicar com você essa terceira lição como líder. Todos nós aqui, nesse recinto, somos líder. Às vezes nós entendemos que ser líder na igreja é só aqueles que têm um ofício. O diácono, a diaconisa, o presbítero, a presbítera, o missionário, missionária, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, o que for. Às vezes nós acreditamos que ser líder é ter um desses cargos, mas não. Nós somos líderes do Senhor. E a primeira liderança que Deus deu a mim e a você é dentro da nossa casa. Muitas vezes nós esquecemos disso. O primeiro chamado que Deus colocou em mim e na sua vida foi esse, de sermos líderes da nossa casa. E tudo que nós fazemos dentro do lar, temos que fazer fora. Às vezes nós não vivemos isso. No lar nós somos aquele demônio, e fora nós somos aquele santo, iluminado, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, como cristãos, nós vivemos isso. O Senhor não nos chama para viver isso. O Senhor nos chama para viver a verdade que liberta, a verdade que nos torna seres humanos melhores. O que você é dentro do seu lar tem que refletir para fora de casa. O problema é que nós somos falhos, né? E dentro do lar começa o problema, João. Hoje em dia nós não temos mais, né, o telefone fixo. Mas naquele tempo era mais difícil de ser cristão ainda, acredita? Por quê? Porque aí você estava em casa. Seu filhinho também, sua filhinha também. Aí ligava aquele abençoado que você não queria atender. O que você falava para o seu filho? Para a sua filha? Diz que eu? Era mais difícil, né? Hoje em dia você tem celular, você só clica no botão de desligar a tela, ele fica lá tocando no mudo e você deixa. Né? Mas lá atrás era mais difícil. Só que uma situação tão simples como essa também é uma doutrinação. Nós estamos ensinando desde a tenra infância a criança a ser mentirosa. Somos pais, somos líderes. Aquilo que nós fazemos no lar reflete na nossa criação dos filhos.
O que o Senhor está dizendo aqui é para ele meditar dia e de noite e não se desviar dessa lei, porque agora esse povo estaria sobre a jurisdição dele. Ele iria introduzir a forma de vida que ele tem para este povo, ensinando. E só pode ensinar, irmão, aquele que realmente faz. Se você não faz, você só tem a teoria, na hora que você precisa fazer, todos vão ver que você não sabe. Agora, se você faz, você tem a teoria e a aplicação, acabou. Tudo dá certo. E as pessoas te respeitam. O que Deus está falando aqui é sobre respeito. Sobre a liderança no respeito. Nós temos que ser líderes responsáveis para que as pessoas nos respeitem. Isso vale a mim, mas vale a toda a igreja. Porque todos nós somos líderes em qualquer lugar que estamos. E a maior liderança que Deus colocou sobre a minha e a sua vida é a representação de sermos conhecidos como os cristãos, pequenos cristos, aqueles que levam o nome de Deus como uma bandeira, o baluarte do Senhor. Amém? No verso 8, então, vai dizer: não cesses de falar deste livro, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa é a consequência lógica de quem vive a palavra. Além de viver, você medita, você busca, você quer mais, porque conhecer o Senhor nos traz essa euforia, nos traz o desejo de conhecer cada vez mais. Irmãos, você já viu um milagre alguma vez? Você já teve um milagre assim na sua vida que você fala: meu, isso foi milagre? Você já viu isso? Nesse momento você começa a ver Deus de uma outra forma, você vê a situação assim de um outro ângulo, e parece que aquilo mexe com você tão profundamente que você começa a buscar mais, você começa a se aprofundar mais, você quer conhecer mais, e é exatamente isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Esse texto nos ensina, irmãos, que sem isso, sem essa busca incessante, nós jamais vamos prosperar, independente se há promessa ou não na nossa vida, porque não está condicionado somente àquilo que Deus falou: faz a sua parte, eu vos ajudarei. Nós temos a nossa parte a fazer, e qual é a nossa parte? É buscar, é ter intimidade, é estar caminhando com o Senhor, dia após dia, porque só assim a nossa vida prospera. Por fim, nós temos o verso mais conhecido, como disse, desse texto. E aqui nós temos um momento maravilhoso para meditar. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Paul Tillich, um teólogo muito conhecido, tem um livro sobre esse texto. Ele faz uma dissertação sobre esse texto na questão da força. Só que ele atrela essa ideia à filosofia, e ao pensar filosófico de sobre força. E quando nós pensamos em ser forte, muitas vezes, nós temos também essa ideia, né? O que é ser forte? Eu hoje pela manhã estava comentando com os adolescentes na escola dominical, exatamente sobre isso, sobre a força e a coragem que temos que ter para permanecer no Senhor. E eu fiz uma analogia com um dos meninos. Ele tem 11 anos, vai fazer 12 anos agora. Eu falei para ele: você acha que você é forte? Ele: lógico que eu sou forte. Eu falei: então pega essa cadeira. A cadeira, simples. Ele foi, pegou e levantou aí, ó, tá vendo? Eu falei: você é forte mesmo, né? Agora pega a cadeira que o outro ali está sentado em cima e levanta com ele. Aí ele foi lá: não dá, pastor, não dá. Falei: então você não é tão forte. Porque, na verdade, o que nós temos de visão de força, exatamente é isso. Às vezes nós pensamos que a força é isso que nós temos no nosso braço, é aquilo que nós conseguimos conquistar com as nossas mãos. Mas o Senhor, Ele jamais nos chamou ou nos levantou para nos apoiarmos no que nós temos. Quando o Senhor me levantou, quando Ele te levantou, Ele quis e quer que nós tenhamos a ideia de força não em nós,
mas nele. Porque Ele é a nossa força. Ele é quem nos estrutura. Ele é quem nos condiciona a um amanhã melhor, a uma posição de sair de momentos de tristeza, de dor, de luto, como no caso desse homem, para uma vida plena e perfeita com Ele. Ser forte, muitas vezes as pessoas atrelam a isso, a essa força muscular, pessoas halterofilistas que têm aquele corpo todo definido, mas não é isso. A força verdadeira está condicionada naquilo que eu tenho como fé. A maior força do mundo é a força que move uma montanha de um lado para o outro. E essa força, quando o Senhor nos traz a ideia, Ele compara com uma semente de mostarda. A menor semente. Nós somos pequenos, irmãos. O que o Senhor quer que nós reconheçamos em nossa vida é que nós somos pequenininhos, Ele é grande. É que nós somos frágeis, Ele é forte. Porque quando nós entendemos que Ele é a nossa força, tudo na nossa vida faz sentido. Tudo começa a dar certo. Não te mandei eu ser forte. E aqui, ser corajoso. O ponto sequente é ser corajoso. Às vezes a coragem também é definida nessa forma de pensar distópica do que ela é verdadeiramente. Porque ser corajoso não é você enfrentar uma bala. Ser corajoso também não é pular de bungee jump. Ser corajoso não é você fazer essas loucuras que as pessoas fazem de adrenalina. Ser corajoso é você dar um passo na escuridão, sabendo que há uma luz e só você enxerga. Sabe o que se chama isso? Fé. Em outro livro, Paul Tillich vai dizer: a coragem de ser. Essa coragem de ser alguém em Cristo. A coragem de admitir, eu sou de Cristo. Essa é a maior coragem que nós devemos ter. Só que isso implica em nós responsabilidades que nós não queremos ter. Porque ser de Cristo é difícil. Ser de Cristo é uma mudança qualificativa de vida. É algo que as pessoas têm que notar em você e não você dizer. Você dizer que você é de Cristo é muito fácil. Agora as outras pessoas enxergarem isso em você é o que Deus quer que aconteça na sua vida. A frase maravilhosa de São Francisco de Assis: pregue Deus a todo instante, e se necessário for, use palavras. Ser cristão é dar testemunho daquilo que você é em Cristo, e não daquilo que você é como ser. A coragem de ser que Paul Tillich aplica, discorrendo o seu livro, é essa. É você ser alguém em Cristo e não em você. Nós não precisamos de luzes, não precisamos de refletores, nós precisamos de humildade. Aquele que é humilhado será exaltado. Você quer ser grande? Seja o menor. A regra da fé é essa. A coragem que nós devemos ter é essa, é de reconhecer que não temos nada. O problema é que a humanidade foi preparada para sempre querer ser além, sempre querer ser maior, sempre querer estar acima de outros. Esse texto então termina dizendo: não temas e nem te espante, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. E essa aplicação então desse verso nos traz o vislumbre daquilo que Deus é como Todo-Poderoso. Quando nós conseguimos ter a coragem de viver o Evangelho verdadeiro, sem barreiras, sem limites, sem máscaras, quando somos verdadeiramente aquilo que nós falamos ser, nós conseguimos refletir isso às pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Nós conseguimos lutar contra qualquer obstáculo. Nós vencemos até mesmo o luto. E nós temos essa ciência de que o Senhor é conosco, onde quer que estejamos.
Eu termino então te dizendo, como disse, não sei como está o seu coração, como está você nessa noite, mas o Senhor sabe. Tudo que você precisa é ter coragem de crer no Senhor, é ter coragem de caminhar com Ele, e toda situação que você esteja passando, toda, sem exceção, Ele pode mudar, basta crer. Então creia no Senhor, busque ao Senhor, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, e Ele fará o seu caminho prosperar. Seja forte, corajoso, não tema e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Glória a Deus. Serginho, me ajuda aqui. Eu quero orar com você agora, se coloque de pé. Curve a sua cabeça nesse instante, coloque a mão no seu coração. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Te agradeço, Senhor, por este culto racional, Senhor, que entregamos diante do teu altar como um serviço de adoração, Deus. Te agradeço, Senhor, porque nos piores momentos da vida, o Senhor me encontrou. O Senhor me resgatou e colocou sobre a minha boca um novo cântico, um cântico de louvor ao Deus eterno. Somente o Senhor, Pai, pode fazer tal maravilha. Somente o Senhor, Deus, pode fazer tais coisas, Senhor. Eu te louvo, Senhor, nesta noite, pelo teu povo que aqui está, e por todos aqueles que não estão por algum motivo, Pai. Te louvo, Senhor, por aquela que nos acompanham por esta live também, Deus. Obrigado, Senhor, por não desistir de cada um de nós. Obrigado por sempre estar conosco, independente da situação que passamos. Obrigado por nos chamar, por nos levantar e colocar sobre a nossa vida a palavra da tua lei, por nos ensinar, meu Pai, a meditar nela e crer com coragem que o Senhor está sobre o controle de tudo que nós passamos. Nessa noite, Pai, neste lugar, há pessoas, Senhor, que se encontram em situações diversas, Deus. Aqui há pessoas, meu Pai, que estão lutando contra dificuldades no seio da sua casa. Há outras, meu Pai, que estão com problemas de saúde. Tantas outras, meu Pai, estão passando por um momento de depressão e outras, meu Pai, pelo luto. Tudo isso, Senhor, o Senhor contempla. Não há nada oculto aos teus olhos, Deus. Ouve agora, Senhor, a oração do teu filho e filha que oram comigo nesse instante, Deus. Conforta o coração dessas pessoas, que eles possam, meu Pai, olhar para o Senhor como sua força, que eles possam ter, meu Pai, o sentimento vibrante em seus corações, de que o Senhor jamais os abandonou, de que o Senhor jamais os abandonará, e que o Senhor está com eles, independente de onde estejam, para que eles saibam, meu Pai, que a promessa que o Senhor iniciou em suas vidas, ela se cumprirá até o dia de Cristo, o dia perfeito em que o Senhor nos levará consigo seguros para viver a verdadeira vida de paz e alegria. Senhor, que todo aquele ou aquela que está aqui nesta noite, com dúvida, com medo, com os traumas, meu Pai, ebulindo no seu interior, dificultando, Pai, com que essas pessoas caminhem. Entra agora, meu Pai, com o teu poder, misericórdia e graça. Cura, restaura, aviva, traz uma nova perspectiva, Senhor, a esta pessoa. Muda os